Nova York, verão de 1977. As ruas estavam cheias, os bares movimentados, e o medo era palpável. Durante mais de um ano, um atirador misterioso espalhou o pânico pela cidade. Atacava casais dentro de carros, disparava sem aviso, deixava cartas enigmáticas, e assinava como o filho de Sam. 6 pessoas morreram. Outras 7 ficaram feridas. E a cidade que nunca dorme, passou a andar em sobressalto. David Berkowitz, o homem por trás do terror, alegou ouvir vozes demoníacas vindas do cão do vizinho. Dizia estar possuído. Dizia matar por ordens de um espírito. Mas seria apenas loucura. Ou havia algo mais frio e calculado. Hoje, em Crimes e Mistérios, exploramos um dos casos mais emblemáticos da história criminal americana. Uma jornada pela mente distorcida de um assassino, e pelos bastidores de uma cidade em colapso. David Berkowitz nasceu a 1 de junho de 1953, no Brooklyn, Nova York. Foi rejeitado pela mãe biológica logo após o nascimento, um abandono que, segundo ele, marcou o início da sua maldição. Adotado por um casal judeu de classe média, recebeu amor e estabilidade. Mas, ainda assim, cresceu isolado, inquieto e obcecado pela morte. Desde cedo, começou a mostrar sinais de perturbação. Incendiava contentores de lixo e pequenas matas. Matava animais de estimação do bairro. Era agressivo, imprevisível e cada vez mais fechado no seu próprio mundo. Com a morte precoce da sua mãe adotiva, quando tinha apenas 14 anos, mergulhou num luto profundo e num sentimento de abandono crônico. A partir daí, a sua relação com o pai também se deteriorou. Sentia-se rejeitado novamente, sozinho, invisível e cheio de raiva. Vários especialistas acreditam que a infância de Berkowitz criou o terreno perfeito para o surgimento de um comportamento antissocial extremo. Isolamento, perda, raiva acumulada e uma identidade fraturada formaram as bases da sua futura violência. Era apenas uma questão de tempo. Depois de uma juventude marcada pelo isolamento e comportamentos destrutivos, David Berkowitz alistou-se no exército. Serviu na Coreia do Sul, onde aprendeu a manejar armas e, ao que tudo indica, teve um desempenho disciplinado. Mas, por dentro, o vazio crescia. Ao regressar a Nova York, Berkowitz tentou viver uma vida normal, alugou um apartamento, teve empregos simples, mas nada o preenchia. Começou então a desenvolver uma obsessão com temas esotéricos, o satanismo e as supostas mensagens ocultas do universo. Foi nessa fase que disse ter começado a ouvir vozes. Segundo ele, um cão preto chamado Sarvi, pertencente ao vizinho Sam Kerr, começou a falar com ele. Não com latidos, mas com ordens para matar. David acreditava que o cão estava possuído por um espírito demoníaco, e que era o canal de uma força maligna chamada Sam. Assim nasceu o filho de Sam. Nessa fase, David começou a escrever cartas bizarras. Algumas foram encontradas em casa, outras enviadas a vizinhos. Falava de sangue, do Senhor das Trevas, da necessidade de sacrifícios. E então, começou a sair à noite, armado. A cidade ainda não sabia, mas o filho de Sam já estava à espreita. Dona Lauria, de 18 anos, e a sua amiga Jody Valente estavam sentadas no carro em frente ao prédio onde vivia Dona, no Bronx. Conversavam descontraídamente, quando um homem se aproximou do lado do condutor, puxou uma arma calibre .44 e disparou várias vezes. Dona morreu no local. Jody sobreviveu. Este foi o primeiro ataque oficialmente ligado ao filho de Sam. Ao longo dos meses seguintes, ataques semelhantes foram registados. 23 de outubro de 1976, Carol Denaro e Rosemary Keenan são atacados dentro de um carro em Queens. Ambos sobrevivem, mas Carol fica com lesões permanentes no crânio. 27 de novembro de 1976, Dona Demasia e Joanne Lumino são baleadas enquanto caminham. Joanne fica paralisada. 30 de janeiro de 1977, Christine Freund e John Diel são atingidos enquanto estão no carro. Christine morre. 8 de março de 1977, Virginia Voss Christian, estudante de 19 anos, é baleada na cabeça e morre instantaneamente enquanto caminhava perto da sua casa. 17 de abril de 1977, Valentina Suriani e Alexander Esau são mortos no Bronx. Ao lado dos corpos, a polícia encontra uma carta assinada. Adoro caçar, rodando pelas ruas em busca de carne saborosa de caça justa. As mulheres de Queens são as mais bonitas de todas.
26 de junho de 1977, Judy Placido e Sal Lupo são baleados no Queens após saírem de uma discoteca. Ambos sobrevivem. 31 de julho de 1977, Stacy Moscovitis e Robert Violante são atacados num parque. Stacy morre. Robert fica cego de um olho. Os mídia passaram a chamar-lhe o assassino do calibre 44. Mas foi a própria carta deixada no local do crime que lhe deu o nome que marcaria a história: o filho de Sam. A cidade entrou em pânico. As mulheres mudaram de penteado, os casais evitavam ficar nos carros à noite, e a polícia nova-iorquina montou a maior operação de investigação da sua história. Depois de um ano de terror, dezenas de investigadores, centenas de pistas e milhares de falsas denúncias, a polícia de Nova York ainda lutava para identificar o misterioso filho de Sam. Mas tudo mudou no verão de 1977. 31 de julho de 1977, após o último ataque, em que Stacy Moscovitis foi morta e Robert Violante ficou gravemente ferido. Uma testemunha relatou ter visto um homem suspeito a sair de um carro com um comportamento estranho. Esse carro era um Ford Galaxy amarelo. A polícia verificou as multas da zona e encontrou uma infração de estacionamento associada a um nome, David Berkowitz, residente em Yonkers. Na noite de 10 de agosto de 1977, agentes deslocaram-se até ao seu apartamento. No interior do carro, à vista, estava uma espingarda, munições e cartas escritas pelo próprio. A prova era clara, mas, curiosamente, decidiram esperar que Berkowitz saísse de casa para o deterem sem confronto. Quando David saiu e viu os agentes armados, não resistiu. Apenas disse: Bem, apanharam-me. Sou o filho de Sam. Durante os interrogatórios, Berkowitz mostrou-se calmo, quase aliviado. Confessou todos os crimes sem remorsos aparentes. Contou sobre as vozes, sobre o cão possuído e sobre a sua missão para satisfazer o espírito Sam. Mas os investigadores começaram a questionar: seria loucura, ou uma encenação? Após a sua prisão, David Berkowitz foi submetido a avaliações psiquiátricas. Os peritos chegaram a uma conclusão: ele era mentalmente apto para ser julgado. Mesmo alegando que ouvia vozes demoníacas e afirmando ter sido influenciado por forças satânicas, Berkowitz foi considerado responsável pelos seus atos. A acusação reuniu provas irrefutáveis, incluindo confissões, cartas e armas. Em 12 de junho de 1978, David Berkowitz declarou-se culpado de 6 homicídios em segundo grau. No tribunal, olhou friamente para as famílias das vítimas e não mostrou arrependimento. Foi condenado a 6 penas consecutivas de prisão perpétua, totalizando mais de 300 anos. Desde então, cumpre pena na prisão de segurança máxima Savangank Correctional Facility, no estado de Nova York. Nos anos 80, Berkowitz afirmou ter se convertido ao cristianismo evangélico. Passou a escrever cartas religiosas, colaborar com organizações cristãs e usar o nome Filho da Esperança em vez de Filho de Sam. Publicou até um site através de intermediários, onde partilha reflexões e alertas espirituais. Mas muitos familiares das vítimas rejeitam essa redenção. Dizem que é apenas uma encenação para reduzir a pena ou limpar a imagem. Até hoje, os seus pedidos de liberdade condicional foram todos negados. O caso de David Berkowitz não é apenas a história de um assassino em série. É o retrato de uma cidade em colapso, de uma polícia em desespero, e de uma sociedade forçada a encarar a frágil linha entre a sanidade e o mal absoluto. Mesmo décadas depois, o nome Filho de Sam ainda causa calafrios. As vítimas foram esquecidas por muitos, mas os seus familiares vivem com a dor até hoje. E Berkowitz continua preso, não apenas pelas paredes de cimento, mas pelo peso das vidas que destruiu. Queremos saber a tua opinião. Acreditas que Berkowitz foi um doente mental, ou um manipulador frio? Achas que se redimiu, ou que continua a jogar com o sistema? Continua a ver o nosso canal para mais episódios sobre crimes e mistérios. Lembre-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.